Agora, relacionado à parte de indicadores de desempenho relacionado ao custo, né, são indicadores que voltam mais para a parte financeira, né, para a parte de dinheiro propriamente dito. E o entendimento é relativamente simples, né? Acho que quando a gente trabalha com dinheiro, né, é uma coisa que está no nosso dia a dia desde sempre, a gente tem um pouco mais de facilidade até mesmo de compreensão, né? Então, o custo de manutenção por faturamento é um indicador, né? O próprio nome já remete, custo, quanto que da manutenção vai incidir no faturamento, né? Quanto, melhor refazendo assim, né? Quanto do seu faturamento foi gasto na manutenção, esse é o raciocínio. Você tem o seu faturamento bruto, quanto desse faturamento você gasta no custo da sua manutenção, né? Então, é a relação entre gastos totais com a manutenção e o faturamento da companhia. Então, tá claro. Você tem o seu faturamento lá total, quanto disso aí você emprega no seu custo de manutenção, né? Então, é um bom indicador para a gente ter noção de quanto está sendo empregado, né? E aí aqui temos uma estimativa, né? Então, até o ano de 2013, a gente tinha uma média aí de 3,5% a 4,5%, tá? Sobre o faturamento bruto, aí você pode pensar assim, professor, é pouco, né? 3,5%, 4,5%, né? Aí aqui, olha só, a gente tem, nesse outro gráfico aqui, ó, tem uma informação que, que a gente que agrega, né? Agrega conhecimento a essa informação. Por quê? Aqui é valores em milhões de reais, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, 4,8% está correspondendo a 220 milhões de reais, tá? Então, o que significa isso, né? Que em relação ao PIB, né, do que foi produzido, né, você está gastando aí 4,8% do seu faturamento bruto. De todo o faturamento bruto de todas as empresas, 4,8% te dá aí 220 milhões de reais, tá? Então, o que isso significa, pessoal? Significa principalmente que a manutenção é um ramo de suma importância para a indústria, é um ramo que tem muito dinheiro envolvido e é um ramo que emprega bastante, né? Principalmente no nosso estado. O ramo de manutenção de fato tem uma empregabilidade muito alta, tá? Então, isso aqui traz um pouquinho da noção dos valores que a gente tem, né? E mostra bem que é um mercado que precisa de mão de obra, precisa de material, precisa de fornecedor. Então, o campo de atuação que vocês devem olhar com muito carinho, com certeza como vem despertando ao longo desse curso, né? Beleza, e aqui tem mais informações para complementar, né? Aí, se a gente analisar o ano de 2013, eu tenho um PIB aí de 4 bilhões, né? E aí eu tenho o custo da minha manutenção de 206 milhões, tá? Então, no ano de 2003, mostrando um pouquinho essa proporção relacionada à manutenção, tá? Então, é um pouco disso, mostrando o que eu já falei sobre a importância do mercado, sobre a relevância, sobre a quantidade de dinheiro envolvido, sobre a quantidade de pessoas envolvidas, sobre a parte de questão mesmo de empregar valores, né? Então, assim, de fato é um mercado que cativa muita gente, né? Que faz com que muitas pessoas trabalhem nesse mercado, né? Beleza. Em relação agora ao custo de manutenção por valor de reposição, né, o que seria isso? Seria quanto da manutenção eu vou gastar e quanto que seria para eu comprar um novo, né, para eu repor. E aí vocês podem imaginar que isso se torna uma decisão muitas das vezes na parte de manutenção, né? Quanto que eu estou gastando, por exemplo, para fazer uma manutenção de uma bomba? Eu estou gastando
por mês, por exemplo, 15 mil reais. Como assim 15 mil reais? É o tempo do mecânico que está lá, é o tempo que ela fica parada, que ela não deveria tá parada, é uma peça que eu tenho que comprar para ela, enfim, várias questões que levam o preço dessa bomba a ser, por exemplo, de 15 mil reais de manutenção por mês. Mas para eu comprar uma nova é quanto? Para comprar uma nova é 25 mil reais, né? Então aí a gente começa a ponderar, tem uma nova por 25 e só por mês eu gasto 15 mil reais. É claro que assim fica até fácil nesse caso, né? Um exemplo extremista, vamos colocar assim, de fazer essa decisão. Mas aí a gente surgem outros universos, né? Por exemplo, eu gasto, sei lá, 50 reais para manutenção, vamos dar um exemplo, e o equipamento vale 50 mil, né? Qual é a proporção, né? Quanto que eu posso investir de manutenção no meu material, né? No meu equipamento? Então são coisas assim que a gente precisa ter esse controle. Aí a literatura nos mostra que 6% é aceitável, né? 6% de quê? Se você pegar o valor do seu equipamento, multiplicar por 0,06, né, que é 6%, você vai achar o valor que pode ser gasto, que a literatura recomenda no máximo gastar, né, como manutenção, tá? E se o retorno do equipamento for alto, pode justificar custo de manutenção elevada. Essa informação é pertinente e relevante, porque se você tem de suma importância esse material, se esse material, por exemplo, foi importado e é difícil de importar, ou é um material que você que tem de fato uma confiança específica, né, que raramente falhou, enfim. Em casos específicos, você acaba podendo gastar um pouco mais, mas o ideal é que esse gasto fique no máximo estimado em 6%, tá? Isso já é um fator que a literatura traz, que nos mostra esse valor que pode ser gasto no equipamento para estar realizando manutenção. Percentual de manutenção no custo da produção, também segue a mesma linha. O custo total de manutenção sobre o custo total de produção, tá? Então acho que está bem evidente, bem claro. Que eu tenho uma composição dos gastos da manutenção. Isso é interessante. Por quê? Porque a gente consegue entender um pouquinho desse mercado, dos valores empregados, de qual que é o gasto principal, né? Então a gente começa a nos nortear. Então, se eu estou trabalhando com manutenção específica, né? Por exemplo, lá em 2013 a gente acabou de ver que a gente tinha aí 220, 230 milhões para estar cuidando da manutenção em si, né, do país. É claro que se você olhar o total é um valor muito alto. Se você olhar que você em todas tem que fazer uma manutenção, ponto a ponto, não necessariamente é um valor assim absurdo pensando em todas as empresas do Brasil, tá? Mas de qualquer maneira, como que é composta ou como deveria ser, né, na verdade, composta essa matriz, né? Então a gente percebe aí que 34% do valor empregue é com pessoal, 22% é com material na compra de peças, né? Tenho 27,50 de percentual, né? 27,50% relacionada à parte de serviços contratados e os outros 16% dos mais variados gastos possíveis na composição do valor da manutenção e do valor que o funcionário está acostumado, né? Então é um pouco disso.